Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar. Só para você ver aqui, ó, nossa salinha. O pessoal está aqui, ó, todo mundo assistindo. André torturando vocês com as 8 horas da manhã, né? É porque está começando tarde. Então, vamos começar mais um Top 10 aqui do HUB, hoje falando sobre saúde do viajante, com a participação do querido Marcelo, que é médico infectologista e coordenador do ambulatório de medicina de viagem do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Marcelo, muito obrigado. A palavra está com você e com a Débora. E deixa eu só voltar aqui para o negócio da Débora para ela. Não, só para dizer que é um imenso prazer. Gosto muito do André, tenho muito carinho por ele e é um imenso prazer participar com vocês, falar de medicina do viajante. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou Débora, sou a R1 da Infectologia. Vou apresentar o top 10 de hoje, de Medicina do Viajante, com o orientador Dr. Marcelos. Primeiro, eu vou só apresentar os artigos, a gente escolheu 6. O primeiro fala da consulta pré-viagem, algumas atualizações recentes. O segundo fala sobre as causas de febre em viajantes retornando, um estudo europeu. O terceiro vai falar de riscos de morte desses viajantes por lesão, né? Uma revisão sistemática. O quarto fala sobre infecções associadas com viajantes que fazem aventura, né? O outro é sobre viajante, algumas atualizações de epidemiologia, diagnóstico, tratamento e consequências a longo prazo. E o último fala sobre... É um estudo que eles fizeram porque eles viram que a Copa e as Olimpíadas iam acontecer no Brasil e eles pegaram algumas doenças de viajantes que retornaram do Brasil. E eles viram possíveis implicações em relação à Copa e Olimpíada. Débora, só Então, fazer um adendo para todo mundo que está aí. Eu sei que o André deve perturbar com vocês, com estudo duplo cego, randomizado, controlado, mas em medicina de viagem, porque ele está certo que ele faça isso sempre, porque esses estudos são os estudos que dão as melhores evidências, mas para medicina de viagem é muito difícil a gente ter esse tipo de estudo. A gente imagina que, né, você estudar uma população que é muito heterogênea, porque as pessoas são heterogêneas, os destinos para onde as pessoas vão são heterogêneos, as situações a que as pessoas se expõem são heterogêneas, e fazer o segmento dessas pessoas é muito difícil. Então, esse tipo de estudo quase nunca tem para a medicina do viajante, medicina de viagem. O que a gente vai encontrar na maioria das vezes são revisões sistemáticas, porque cada um publica uma série de casos e as pessoas, né, juntam esses estudos para dizer quais são as melhores intervenções. Então, o tipo de estudo que vocês devem ver aí em outros tópicos, né, que são estudos duplo cegos, randomizados, controlados, esses estudos são muito difíceis de serem encontrados em medicina de viagem, por isso que não dá para a gente fazer esse tipo de seleção de artigo, que isso deve ser uma crítica, né? Porque as evidências que são produzidas em medicina de viagem não são produzidas da melhor maneira que a gente costuma ter para outros assuntos dentro da medicina, né? Assim, a maioria dos estudos realmente fala sobre esse estudo heterogêneo de população, porque realmente é difícil a gente ter dados meio centrais, assim, né, de cada população. É muito difícil mesmo, a população é muito... A condição que se estuda são condições muito heterogêneas, é difícil a gente conseguir fazer um estudo bonitinho, controladinho, bonitinho, para ter as melhores evidências. O artigo 1 da consulta pré-viagem, né, as atualizações recentes, eles começam falando que de 43% a 79% dos viajantes internacionais vão desenvolver doenças relacionadas à viagem. E ele bota principalmente os americanos e europeus viajando para a África e Ásia. E que aí que a consulta pré-viagem vai avaliar riscos, essas formas para minimizá-los e algumas recomendações específicas. Dentre essas recomendações, as imunizações, quimioprofilaxia da malária, prevenção de picada de inseto e manejo da diarreia do viajante. Ô, Débora, Essa você se primeira... incomoda se eu for te interrompendo ou você... Não, pode interromper. Fica à Então, isso vontade. é uma coisa que é super importante, que a gente sempre fala, o André, que, né,
O André, infelizmente, a gente não tem tanta diferença assim. O André que foi precoce, mas o André foi meu residente. Então, quando a gente passava aqui, a gente sempre fala assim, quando a gente fala de medicina de viagem, o que é mais difícil, por que medicina... tem vários estudos mostrando que as intervenções que a gente faz durante a consulta de pré-viagem, ela tem pouco impacto na questão do adoecimento do viajante. Porque é difícil, você vê aí, de 43% a 79% dos viajantes retornam doentes. Mas é difícil com que você faça com que o viajante entenda isso. De uma maneira geral, a maioria das viagens estão ligadas a prazer, né? E a pessoa não relaciona adoecimento com isso. Então é difícil você convencer o viajante de que ele está sujeito ao risco e ele pode adoecer. Isso é o mais complicado de tudo que a gente faz na medicina de viagem. Você realmente convencer o indivíduo de que que nessa viagem existe um risco de adoecimento e esse risco não é pequeno. Né? Vocês estão vendo aí que o dado que a Débora está apresentando, esse risco não é pequeno, mas é difícil você fazer com que a pessoa entenda isso. E se a pessoa não entende, ela não adere às medidas que Débora vai falar aqui na consulta, na apresentação, porque você precisa com que a pessoa entenda que ele está submetido a esse risco para que ele tenha adesão às medidas com que você vai falar com ele antes da consulta. E aí essa primeira tabela mostra mais ou menos o que a consulta vai abranger, né? Então, assim, o histórico médico, algumas condições especiais de cada paciente, a condição médica pré-existente, né? As doenças já pré-existentes de cada paciente, pode antecipar algumas atividades na viagem, né? Se ele vai fazer algumas atividades de aventura, que a gente vai falar no artigo 4, e algumas revisões específicas, algumas recomendações de cada país, né? Nessa consulta. E minimizar o risco dessas recomendações específicas. E aí ele começa falando das imunizações e imunoglobulinas relacionadas à viagem, né? Ele traz hepatite A, na verdade, todas as vacinas, a maioria ele vai falar que é recomendado em áreas de alta endemicidade. Né? Hepatite A, eles falam da dose única a partir de 4 semanas antes da viagem ou imunoglobulina em alguns casos especiais, né? Da recusa ou alergia aos componentes da vacina, ou junto com a vacina, se a viagem começar em até 2 semanas para indivíduos maiores de 40 anos, imunocomprometidos ou algumas condições crônicas, principalmente aqueles com doença hepática. Aí a gente já vai ver o nosso primeiro problema, né? Assim, primeiro que a gente não tem imunoglobulina específica contra hepatite A no Brasil. Então, você teria que, se você quisesse fazer esse tipo de intervenção, você teria que fazer prescrição da imunoglobulina padrão. A gente não tem imunoglobulina específica para hepatite A disponível. E, geralmente, imunoglobulina é um hemoderivados são caros pra caramba. Os nossos viajantes, mesmo que a gente tivesse, provavelmente nunca iriam fazer uso, porque essas medicações têm um custo muito alto. Então, esse tipo de intervenção, de você fazer imunoglobulina para os viajantes de muito risco, essa é uma conduta que no Brasil é impossível ser feita. Aí, da hepatite B, eles falam para recomendado em áreas de prevalência intermediária ou alta de infecção crônica. Eles falam adultos, exceto gestantes, que eles recomendam a vacina recombinante contra hepatite B com adjuvante imunológico, que é Epilizave B, que são 2 doses, sendo uma por mês. Então, aí uma outra coisa importante também a gente frisar, porque, por exemplo, na realidade não tem nada a ver de fato agora com viajante, mas, por exemplo, essa vacina nova que tem um adjuvante da família S0, geralmente agora é o AS01, é um adjuvante que é um adjuvante da GSK e é um adjuvante que tem na vacina, por exemplo, da Shingrix, do Zoster, é um adjuvante que torna toda a vacina onde ele é posto melhor. Então, essa vacina de hepatite B, que não é disponível no Brasil, tem estudos mostrando o uso dessa vacina em indivíduos não soroconvertores. Então, a gente pega aqueles indivíduos que não soroconvertem a vacinação de hepatite B, com certeza, e fizeram a Eplisat para esses indivíduos, e 90% dos não soroconvertores soroconverteram essa vacinação. Então, essa é uma vacina que, para o futuro, vai mudar a vacinação de hepatite B, provavelmente no mundo inteiro. Então, é importante que vocês fiquem de olho aí nessa vacina, porque é uma vacina que tem um potencial de
de ser utilizada e ser trocada pela vacina atualmente que a gente usa, porque ela é infinitamente muito melhor que as vacinas até hoje utilizadas para hepatite B, tá? Vai lá, Débora. Em relação à encefalite japonesa, eles botam que o risco maior para quem faz itinerário ou atividade dentro de uma região endêmica. Eles falam que em 2018 o FDA aprovou um esquema de 2 doses para essa vacina contra encefalite, a Ixiaro, em adultos de 18 a 65 anos, com 7 dias de intervalo. Mas eles falam que o esquema original, de 2 injeções com 28 dias de intervalo, ainda é recomendado para pessoas acima de 65 anos. Da Então, aí, poliomielite. só um pouquinho, Débora. É que eu não Só... consigo te ver, eu não sei quando você quer Ah, falar. você não consegue. Ah, tá. Não, mas tudo bem. É só por que é. E aí começa a ter o complicador de você fazer medicina de viagem, né? Como a Débora leu anteriormente, eles falam, ó, itinerários e atividades dentro de uma área endêmica. Se você for olhar o mapa de endemicidade para encefalite japonesa, é todo o Sudeste Asiático. E se vocês olharem a evolução dos mapas de endemicidade para encefalite japonesa em relação ao tempo, vocês vão ver que antes a área endêmica de encefalite japonesa na Austrália era só a pontinha norte do mapa da Austrália. Se você olhar os mapas mais recentes, a Austrália inteira já era de risco. Então, é difícil você fazer esse julgamento do que é área de grande risco, já que o Sudeste Asiático inteiro é endêmico para encefalite japonesa. É bem verdade que o que facilita a nossa vida aqui no Brasil é que esse aro não tem no Brasil. Então, acaba que a gente nunca consegue prescrever, porque como a vacina não é disponível aqui, você não consegue prescrever. Mas, quando os indivíduos que vêm fazer a consulta, eles vão fazer volta ao mundo, geralmente os indivíduos começam, de uma maneira geral, pela Europa. E aí, nesses casos, a gente consegue prescrever, porque você orienta o indivíduo a fazer a vacinação na Europa antes de ir para o Sudeste Asiático. E é difícil esse julgamento, assim, de para quem você faz, já que o Sudeste Asiático inteiro é endêmico para a encefalite japonesa. Uma regra que a gente usa, assim, mais ou menos, é os indivíduos que vão para áreas rurais, a gente faz sempre, e para aqueles indivíduos que vão passar mais de 4 semanas, mesmo que sejam em áreas urbanas, a gente acaba também fazendo, prescrevendo ou recomendando a vacinação sempre, caso o indivíduo tenha como fazer a vacina. Pode ir lá, Em relação à poliomielite, também é dependendo do destino, mas eles botam principalmente África e Ásia. Eles falam que os últimos casos documentados da poliomielite paralítica, que é a forma grave, foi em 1986, com o poliovírus selvagem, em 2005, com o poliovírus associado à vacina. E eles recomendam um reforço único na idade adulta, mas com a lista atualizada semanalmente de países com casos. Então, é só para quem vai, a depender do destino. Então, outra coisa importante aí, Débora, que a gente tem que pensar assim. Bom, esse é um outro ponto que eu sempre discuto aqui. Tem uma outra médica que faz ambulatório comigo, mais 2 médicas, a Maria Danusa, e a gente sempre discute esse tipo de coisa, que é o seguinte. A OMS reconhece oficialmente países que têm circulação de poliovírus selvagem, somente 3 países no mundo: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Porém, existem mais, a OMS, essa lista que a Débora está falando, que é sempre atualizada, mais ou menos tem em torno de 18 países que ainda circula poliovírus associado à vacina. A questão de você fazer reforço para a vida adulta, no viajante, a gente acaba sofrendo muito se deve fazer o reforço ou não. Por quê? Se vocês olharem as notícias dos últimos anos, a gente teve isolamento de poliovírus selvagem em Campinas, no aeroporto de Viracopos. A gente teve isolamento do vírus selvagem em Nova York, recentemente. A gente teve isolamento de vírus selvagens em Israel e caso de pólio em Israel recentemente. Então, hoje, a gente se pergunta realmente se a gente não deve fazer um reforço na vida adulta para qualquer viajante. Até porque é uma vacina, a gente recomenda o reforço geralmente com sal, que é uma vacina inativada, segura, baixíssima incidência de evento adverso relacionado à vacinação. Então, hoje, eu me pergunto se eu não deveria fazer reforço para qualquer viajante. Classicamente, eu prescrevo sempre quem vai para a África e para o Sudeste Asiático, como um todo.
Mas eu já me fico me perguntando, eu já não fico confortável se eu não deveria fazer para todo mundo, já que a gente teve isolamento de poliovírus em países é, né, desenvolvidos. E, e cada vez mais com essa coisa de movimento anti-vacina, com as coberturas vacinais caindo vertiginosamente no mundo todo, eu não realmente fico na dúvida se a gente não deve fazer um reforço para todo mundo, né? E fica aí uma pergunta para vocês aí também tomarem a decisão de que vocês devem fazer quando vocês atenderem seus viajantes. É uma resposta que realmente eu não sei dar. Classicamente são essas indicações que Débora está falando, mas eu realmente me pergunto hoje em dia se a gente não deveria fazer para todo mundo mesmo. Eles falam também da raiva, que é algo raro, até 0,4% ao mês dos que visitam uma região endêmica podem sofrer uma mordida de risco. O CDC bota profilaxia pré-exposição à vacina com 3 doses, e a OMS bota pré-exposição à vacina com 2 doses e pós-exposição com imunoglobulina antirrábica apenas ao redor da ferida. Só para fazer um adendo para você aí, Débora, na realidade o CDC agora já recomenda 2 doses também, tá? É 0 e 7 dias. Então, hoje a recomendação atual no mundo já é a profilaxia pré-exposição com 2 doses, com intervalo de 7 dias entre as doses. Outra coisa importante, que assim, outra coisa que eu acho, isso é uma opinião pessoal, eu acho que realmente essa coisa da profilaxia cada vez com menos doses e até mesmo a profilaxia pós-exposição, ela ter reduzido no mundo todo, isso é em virtude da vacina atual que a gente usa. Vocês são muito jovens, vocês não devem nunca ter usado Fluenzalida Palacios. Eu também não cheguei a utilizar Fluenzalida Palacios, mas quando eu era mais novo, eu via as pessoas sendo vacinadas. Era uma vacina que usava 14 doses no acidente graves, era subcutâneo e fazia na barriga. Uma vacina que precisa ser feita 14 vezes, você imagina que deve ser uma droga, né? Uma vacina que você precisa fazer 14 vezes para você garantir proteção é muito ruim. Era uma vacina cultivada em cérebro de macaco, que também tinha efeito adverso neurológico pra caramba. Hoje em dia, com a vacina que a gente utiliza, ela é uma vacina muito boa. Então, já tem estudo mostrando de profilaxia pré-exposição com uma dose somente, com soroconversão em mais de 90% dos indivíduos vacinados. Então, assim, a tendência é que se discuta definitivamente a questão do número de doses, tanto no esquema de profilaxia pós-exposição, quanto no pré-exposição. A gente ainda tem uma recomendação de fazer um número de doses maior, né? 4 ou 5 doses, dependendo do país onde você está, por conta da importância da raiva, né? A raiva é uma doença que a gente sabe que é praticamente fatal, né? Tem pouquíssimos, são 59 mil óbitos de raiva todo ano no mundo, e só tem até hoje, se não me engano, em torno de 6 a 7 indivíduos que sobreviveram. Na realidade, todos eles com sequelas neurológicas incapacitantes e uma menina americana que ficou bem. E tem até um documentário no YouTube sobre ela. Vale a pena, se vocês tiverem tempo, botar lá. A menina que sobreviveu à raiva tem um documentário muito interessante, que na realidade foi dela que se originou o protocolo de tratamento, que é o protocolo Milwaukee, mas esse protocolo que foi feito com ela já foi feito depois dela, sem o sucesso que tiveram com ela. Então, na realidade, a gente não sabe se foi o protocolo que fez com que ela saísse bem ou se foi uma condições pessoais dela que realmente ela ficou bem, ficou sem grandes sequelas por conta da exposição, por conta da raiva. Então, a gente prescreve ainda mais doses porque é uma doença que tem uma magnitude muito importante, mas a vacina de raiva que se utiliza hoje no mundo inteiro é uma vacina realmente muito boa, com índice de soroconversão realmente muito alto. Pode ir lá, Débora. Em relação à febre tifoide, também prioridade para as regiões endêmicas. Eles botam que aproximadamente 350 casos de febre tifoide e 90 de febre paratifoide são relatados ao ano nos Estados Unidos. E desses viajantes internacionais, 90% dos casos confirmados, sendo 80% a 95% adquiridos no sul da Ásia. E a gente tem 2 vacinas contra a febre tifoide, fornecendo 50% a 80% de eficácia protetora, mas nenhuma previne a febre paratifoide. Infelizmente. No Brasil, a gente só tem uma disponível, tá? São 2 vacinas, uma vacina viva, que é feita oral, são 3 doses,
você toma nos dias 0, 3 e 5. É uma vacina que, se a pessoa estiver fazendo uso, ela não pode estar em uso de antibiótico, como vocês imaginam. É uma vacina viva, a bactéria está viva ali. Se estiver usando antibiótico, você diminui a eficácia da vacina. E tem uma vacina inativada, que é uma dose só, que é a vacina que tem disponível no Brasil. As duas vacinas dão em torno de 2 a 3 anos de proteção. Ela tem uma eficácia realmente que, para vacina, não é uma eficácia que a gente gostaria, mas mesmo os casos que fazem sintomas fazem doença branda, quando é exposto. É uma vacina que não, eu acho que é uma vacina que tem muita aplicabilidade realmente para o viajante. Então, assim, você não dá para fazer vacinação de forma geral com essa vacina por conta da eficácia dela, mas para o viajante ela é uma vacina que acho que tem uma boa aplicabilidade. A pessoa que vai fazer uma exposição pontual, acho que vale muito a pena. Pode ir lá. Em relação às atenuadas e outras situações, eles falam da cólera, também prioridade em áreas endêmicas, eles falam que é rara nos viajantes dos Estados Unidos, e eles falam que o uso é seletivo em áreas com transmissão ativa, que também tem uma lista atualizada pelo CDC. E aí você, sim, por isso também que é emocionante fazer medicina de viagens. Isso é uma coisa que a gente falava pouco de cólera nas consultas anteriormente, aí mais ou menos de uns 2 anos para cá a gente passou a ter que falar bastante de cólera. Eu não sei se vocês sabem, mas há pouquinho, se não me engano, há 3 anos atrás, Moçambique foi acometido por 2 tufões, e a partir desses 2 tufões, o norte de Moçambique viveu um grande surto de cólera, e aí a partir disso passou a ter casos de cólera na África subsaariana como um todo. Então tem casos de que não tem, os outros países, tirando Moçambique, não vivem uma epidemia de cólera, mas tem casos esporádicos de cólera pipocando em toda a África subsaariana. Tem caso documentado até em 2024 em Angola e Luanda. Então a gente passou a ter que voltar a falar de cólera. Infelizmente tem uma vacina disponível, mas a vacina não está disponível no Brasil. É a vacina chamada Dukoral. Elas são 2 doses, com intervalo de 1 semana entre as doses. É uma vacina que realmente tem um tempo de ação realmente muito curto, ela protege em torno de 9 meses, então ela deve realmente ser prescrita para os indivíduos que estão indo para a área de transmissão ativa de doença, mas como eu falei, isso está virando um complicador, que, por exemplo, os outros países não estão vivendo epidemias, mas tem caso pipocando, então você fica na dúvida se você deveria fazer ou não. É uma vacina que não está disponível aqui, e ela é uma vacina que, apesar dela ser uma vacina que tem uma efetividade mais baixa, que ela protege por um período curto de tempo, ela também é uma vacina interessante, porque quem faz a Dukoral também ganha proteção para Escherichia coli enterotoxigênica, que é a maior causa de diarreia do viajante. Então seria uma vacina interessante para pessoas que vão fazer exposições realmente pontual em áreas de risco, tá? Pode ir lá. A dengue também eles botam as áreas endêmicas, né, principalmente América Latina, Caribe e Sudeste Asiático. Também tem uma lista atualizada pelo CDC e pelo HealthMap. E eles falam dessa vacina restrita a pessoas com histórico de infecção por dengue de 9 a 16 anos em áreas endêmicas, né? Mas aqui no país a gente já tem uma que não precisa ter o histórico de infecção, também é para 10 a 14 anos. Calma, Débora, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Então, vocês podem ver que esse é um artigo provavelmente escrito por americanos, e que eles nem citaram a vacina da Takeda. Eles só colocam a Dengvax, que é a vacina da Sanofi, que realmente a gente encontrou aquele fenômeno, né, de produção maciça de anticorpo, porque quem fez a vacina, quando foi exposto a doença subsequente, fizeram formas mais graves de doença. O que é importante a gente ter em mente? Assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? O fato da gente não ter fenômenos de hiperinfecção ainda com a vacina da Takeda, não quer dizer que a gente não vai ter no futuro. Então, assim, eu particularmente ainda acho precoce você fazer esse tipo de recomendação para os indivíduos que são soronegativos. Por quê? A vacina da Takeda é uma vacina exatamente igual à vacina da Sanofi. A diferença é que o backbone da vacina da Dengvax era o vírus da febre amarela, e o backbone da vacina agora da Takeda é o dengue tipo 2. Então você tem um backbone do tipo 2 e você associa proteínas do dengue 1, 3 e 4.
O que acontece é que a gente não teve circulação muito grande ainda do sorotipo 4 ao redor do mundo nas pessoas que foram vacinadas. Porém, o estudo que foi feito lá no... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci agora um país do Sudeste Asiático. A gente teve mais internação nos pacientes vacinados. Então, assim, eu ainda acho que é precoce você dizer que você não pode, que você pode fazer em soro negativo a vacina da Takeda. Eu ainda fico muito temeroso, porque o que é importante? A gente já sabe hoje em dia que essa coisa do segundo episódio de um segundo episódio de dengue ser pior, a gente sabe que isso acontece, está muito mais frequente no segundo episódio, né? As pessoas que fizeram dengue por 3 vezes ou por 4 vezes, os episódios, o terceiro e o quarto episódio não foram tão graves. Então a gente sabe que o problema é no segundo episódio de dengue. E o que é mais importante, os dados da literatura mostram que esse segundo episódio é pior, principalmente se o primeiro episódio foi pelo sorotipo 2. E qual é o backbone da vacina da Takeda? É o sorotipo 2. Então, assim, de fato, eu acho que ainda a gente não passou por todas as situações possíveis para a gente jurar que a gente não vai ter casos mais graves em que foi vacinado previamente com a Takeda. Eu acho que a gente precisa analisar esses dados com muito cuidado. E a história da Dengvaxia mostra isso. Se vocês terem uma ideia, a vacina da Dengvaxia estava sendo usada de maneira generalizada, aí veio um pesquisador, Hausto, que achou tudo muito estranho, começou a utilizar os dados e falou assim, não, olha aqui, ó, vocês estão vendo? Quem fez vacina está fazendo forma mais grave. E aí isso foi um escândalo, e aí tiveram, se não me engano, 7 óbitos em crianças. Então, assim, é importante que a gente... Eu, por exemplo, eu não estou falando mal da vacina da Takeda, tá? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que a gente precisa analisar esses dados ainda com cuidado para que a gente possa fazer esse tipo de recomendação. É uma vacina que está disponível, que até o momento se mostrou segura, porém, a gente ainda não teve, de fato, uma circulação de dengue 4, por exemplo, maciça nas áreas onde a vacina foi utilizada nos estudos de fase 3, para a gente poder jurar que a vacina realmente é segura nos soronegativos, tá? Pode ir lá. Em relação a sarampo, cachumba e rubéola, eles botam para considerar em viajantes sem imunidade, mas eles não citam especificamente sobre área endêmica, eles só falam para a gente considerar sem imunidade. Eu faço, cara, reforço. Se uma pessoa não fez reforço na vida adulta, eu faço reforço para todo mundo. Sarampo é uma doença que voltou a se... Sarampo sempre circulou nos países desenvolvidos, então a gente sempre teve surto de sarampo na Suíça, na França. Se vocês se lembram, o Brasil estava prestes a receber o certificado de... O Brasil não, né? As Américas estavam prestes a receber o certificado de livre de sarampo, e a gente teve casos de sarampo no Brasil. E o caso de sarampo no Brasil foi introduzido por um aluno de medicina que tinha ido para a França fazer o intercâmbio. E quando fizeram, era o vírus francês. Aí depois disso, aí chegou no Brasil, tinha uma baixa cobertura de vacina, começou a ter casos de sarampo lá em Fortaleza, isso foi no Ceará. E aí depois a gente teve aquela imigração do pessoal da Venezuela, e aí voltou a introduzir sarampo também na região norte. Então a gente voltou a ter casos de sarampo no mundo inteiro. Então sarampo, para mim, a gente sempre faz reforço se o indivíduo não fez um reforço na vida adulta. E até tem recomendação do Ministério de se fazer reforço na vida adulta, né? Você vai ver lá bonitinho, tem uma recomendação do Ministério. Eu acabo fazendo para o viajante, porque com certeza a exposição é ao redor do mundo, e aí é para o mundo todo, tá? Não tem essa de Estados Unidos, eu vou para um hotel 25 estrelas na Suíça, dane-se, tem sarampo no mundo inteiro, então tem que fazer reforço realmente para todo mundo, porque é uma doença que pode ser bastante grave também. Vamos lá. Sobre a Mpox, eles falam da vacina para grupos de alto risco, né? Que é o contato próximo com animais ou humanos doentes ou exposição à carne de caça. Beleza, vai lá. E sobre a febre amarela, eles falam que tem um risco em viagens para 29 países da África subsaariana e 13 na América do Sul e Central Tropical. A OMS considera uma dose única vitalícia e a ACIP, que é um comitê consultivo que ajuda a CDC, né? Eles indicam reforço em alguns grupos e é para considerar se tem mais de 10 anos da dose da vacina.
Isso aí é uma questão política, na verdade. Se você olhar o documento da OMS que bota a dose única vitalícia, tem lá um asterisco pequenininho, então está em letras miúdas no finalzinho do documento, assim, se você vive em área endêmica, talvez seja necessário fazer um reforço. Então, assim, a gente sabe que uma dose para a vacina de febre amarela, provavelmente a gente sabe que aquele reforço que a gente fazia a cada 10 anos realmente não é necessário, mas uma dose só para realmente os estudos já mostram evidências de que não é o suficiente. Principalmente se essa sua primeira dose foi feita antes de 5 anos. E tanto é que o Ministério, que passou a recomendar uma dose só, inicialmente ele estava fazendo uma dose só para todo mundo, agora o Ministério já recomenda que se você fez uma dose antes dos 5 anos, que você faça um reforço depois. E eu acho também, se é uma opinião pessoal, que o Ministério vai migrar para que no futuro ele recomende 2 doses para todo mundo. A gente sabe que essa questão da febre amarela é uma questão realmente muito importante. A gente só tem 2 grandes produtores de vacina no mundo, é o Biomanguinhos aqui no Brasil e a Sanofi, que produz a Stamaril no resto do mundo. Então, falta vacina para todo mundo. Então, realmente eu entendo que é melhor que todo mundo tenha uma dose do que algumas pessoas tenham 2 doses e outras nenhuma. Então, mas eu acho que aumentando a capacidade de produção, eu acho que a recomendação vai ser 2 doses para o resto, para a vida no indivíduo adulto, tá? Vamos lá. E aí essa tabela eles trazem mostrando as vacinações disponíveis nos Estados Unidos para ser consideradas em adultos, né? Vacinação de rotina. Eles botam influenza, sarampo, cachumba e rubéola, difteria e tétano, pneumococo e varicela. E em relação à vacina, à viagem, algumas que eu falei, né? Cólera, hepatite A, hepatite B, encefalite japonesa, meningococo, pólio, raiva, febre tifoide e febre amarela. E aí, trazendo sobre a quimioprofilaxia da malária, eles trouxeram uma 4ª droga, que é a tafenoquina, que o FDA aprovou em 2018. Eles falam da dose de ataque 200 mg dia por 3 dias antes da viagem, 200 mg por semana enquanto estiver na região, e após o término da exposição, fazer uma dose final de 200 mg. Eles contraindicam com pacientes com deficiência de G6PD, gestantes, lactantes e alguns transtornos psicóticos. E as outras opções que já são mais disseminadas, a tovacona proganil, doxiciclina, que é o Malarone, a mefloquina e a cloroquina e primaquina. Então, na realidade, assim, mudou pouco, apesar do tempo. A cloroquina era uma droga realmente muito boa de ser utilizada, porque é uma dose semanal, mas infelizmente hoje a gente só consegue prescrever para a América Central. Então, quimioprofilaxia para malária com cloroquina realmente é muito restrita, porque o Plasmodium já mostra resistência praticamente no mundo todo. As outras drogas você consegue fazer tranquilamente. No Brasil, infelizmente, a gente só consegue prescrever doxiciclina, de fato, para a pessoa comprar na farmácia, ou a tovacone com progranil com ela importando, né? Tem alguns sites, 2 sites no Brasil que fazem a importação da droga. E assim, acaba que ela é uma droga que é mais utilizada no mundo todo, não porque ela tenha melhor eficácia, mas porque a efetividade dela é melhor, porque ela tem menos efeito colateral associado. Praticamente nenhum efeito colateral associado. Mas acaba que a gente só consegue prescrever, na maioria das vezes, doxiciclina. As outras drogas não são disponíveis para venda no Brasil, a gente não consegue prescrever. A droga nova que você citou, o tafenoquine, a gente não consegue prescrever, até porque nem tem disponível no Brasil. E ela também tem um limitador que a gente deveria ter que fazer o exame de deficiência de CSPD para poder fazer a prescrição, né? Então, fica ruim mesmo. Em relação à prevenção de picada de inseto, né? Eles falam dos vetores diurnos, que é o da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, e os noturnos seriam da malária, encefalite japonesa e o vírus do Nilo ocidental. Eles falam das medidas gerais, né, de proteção de tela em janela e roupas compridas e repelentes, né? E dos repelentes eles falam dos ativos, de etiltoluamida, que é o DIT, assim, maior ou igual a 20% e até 50% são a primeira escolha dos repelentes, e o que tem picaridina acima de 20%. E eles até botam que apenas 2,5% dos pacientes que vão nas consultas de pré-viagem vão solicitar essas formulações e ainda assim não solicitam instruções de como usar, de reaplicação.
Só para ressaltar aqui com essa coisa dos hábitos dos mosquitos, sazonalidade de doença. Hoje em dia eu tenho muito cuidado de falar esse tipo de coisa, porque com essas mudanças climáticas, está tudo mudando, né? Então, assim, eu acabo não fazendo esse tipo de seleção. Ah, esse é diurno, esse é noturno, ou a doença acontece mais nessa época do ano. A gente tá vivendo um momento bastante complexo do ponto de vista climático, essas coisas mudam muito, tá? Então a gente só tem que ter cuidado na hora de falar isso, porque às vezes a pessoa vai passar por períodos que teoricamente teria menos exposição e chega lá, a doença está bombando, porque está chovendo no momento que não deveria chover, está seco no momento que não deveria estar seco. As coisas estão mudando muito, a gente vai ter que passar a ter cuidado nesse tipo de recomendação. E aí, realmente, a substância mais utilizada é o DIT, mas no Brasil, para vocês terem uma ideia, só tem um repelente que tem a concentração recomendada, e a concentração recomendada não está relacionada com eficácia, está relacionada com tempo de proteção, tá? Então, por exemplo, DET, substâncias que têm menos de 20%, a gente dá em pode ser que deixem um entorno de proteção de 2 a 4 horas. Então, na realidade, o que acontece é que com essas formulações com concentração muito baixa, vai exigir necessidade de reaplicações muito mais frequentes, o que diminui a adesão e que aumenta a toxicidade. Então, e a partir de 50%, o ganho do tempo de proteção realmente é desprezível e você aumenta a toxicidade. Então, ficar nessa faixa de concentração é o melhor, só que no Brasil só tem um repelente que tem DET na concentração recomendada. Vocês vão me perguntar por quê? Não tenho ideia, tá? Isso é uma coisa que algumas coisas do mercado brasileiro realmente deixam a gente bastante Eu acho que é o Expose. surpreso. O Exposes é icaridina. O Exposes é icaridina. Na icaridina hoje, você já tem vários repelentes de icaridina que tem mais de 20% de concentração. Para DET, realmente, a gente só tem um, que é o... Ai, meu Deus, esqueci. É o chamado Deepwood. Tem um off longa duração que é 25% agora. Então, esse off longa duração, se não me engano, é o Deepwood. Então, só tem esse de DET. Só tem esse, não tem mais nenhum de DET que tenha concentração adequada. É muito doido isso. Vai aí, Débora. Em relação à diarreia do viajante, eles falam que desde 2017 tem várias diretrizes para prevenção e tratamento e que as infecções vão variar de 30% a 70% dos viajantes. Eles botam como prevenção geral, né, o subsalicilato de bismuto, e se o paciente tem alto risco de complicações, pode ser feito um antibiótico, principalmente de escolha, né, rifaximina. E tem o autotratamento, para os casos leves, seria loperamida ou bismuto, mas sem antibiótico. Moderada é loperamina com ou sem antibiótico, a depender do paciente, sendo azitromicina ou quinolona. E pacientes graves, antibiótico com ou sem loperamida, sendo de preferência azitromicida, principalmente se for associada a febre ou disenteria. Em 2018, veio a rifamicina também, principalmente para cepas não invasivas de E. coli em adultos. E eles pedem para ter atenção com algumas interações medicamentosas, principalmente estatinas, antimaláricos, anticoagulantes e antidepressivos. Tem muita discussão com essa coisa de prescrever antibiótico profilático para diarreia. Realmente você precisa ser um paciente de muito alto risco para você prescrever. Já tem estudo mostrando hoje em dia viajante que está introduzindo bactérias multiresistentes nos seus países de origem por conta de viagem, somente pela viagem. Então, essa é uma discussão no mundo inteiro, todo mundo quebra pau se deve fazer uso ou não. Realmente, eu só faço para uma pessoa que realmente esteja muito alto risco, está indo para uma área realmente de muito risco. Realmente eu não costumo fazer, mas está descrito na literatura, mas ainda é alvo de muita discussão, né? Se você deve fazer ou não. O que eles fazem com a rifaximina, e que é uma droga que não tem absorção, né? Uma droga que fica no tubo gastrointestinal, então acaba fazendo mais, mas também não é disponível no Brasil para a gente utilizar. E aí eles concluem falando que a consulta pré-viagem deve ser personalizada e sempre atualizada, e que a educação do viajante sempre vai ser a chave para prevenir as doenças. O artigo 2, sobre as causas de febre em viajantes que retornam, né, um estudo europeu. Eles começam falando das doenças febris agudas, que é a principal causa de consulta em pronto-socorro, hospitalização e morte entre os viajantes que retornam, que a malária acaba sendo a principal causa,
Eles até falam que tem uma incidência decrescente na maioria das áreas endêmicas e o surgimento de outros micro-organismos, e aí a necessidade de reavaliar as principais etiologias, mas a maioria dos estudos acaba sendo série de casos específicos de cada país e tem essa alta heterogeneidade laboratorial. Eles não têm orientação clara sobre o tratamento empírico com antibiótico em relação a essas doenças febris, e tem uma necessidade de identificação das etiologias atuais para melhorar o manejo, avaliar o uso de antibiótico terapia empírico e reconhecer os patógenos com alto risco de introdução na Europa, né? O estudo foi lá. E aí o estudo vai avaliar as frequências e os preditores diagnósticos das principais causas de febre indiferenciadas agudas, que é essa sigla de FIA, em uma corte europeia prospectiva de viajantes imigrantes recém-chegados. E aí, como métodos, né? Uma corte prospectiva multicêntrica de viajantes internacionais ou migrantes recém-chegados com febre, atendidos em 3 clínicas ou hospitais de novembro de 2017 a novembro de 2019, e são nesses 3 países, né? Espanha, Bélgica e Suíça. Eles incluíram viajantes a partir de 18 anos, com temperatura a partir de 37,5, ou uma sensação febril mais 2 dos 3 sintomas, né? Sudorese, calafrio, mialgia, nas últimas 72 horas em até 28 dias após a viagem. E eles fizeram um formulário de relato de caso com dados, condições médicas prévias, histórico de viagem, exposição, sintomas e exames. E aí eles classificaram quem tinha sintoma focal, que era diarreia do viajante, que era a partir de mais de 3 fezes por dia, infecção do trato respiratório, do trato urinário ou de pele, ou essas febres indiferenciadas agudas. E aí eles também fizeram a pesquisa de malária, já que era a principal causa, e se descartada, eles faziam PCR e anticorpo específico contra dengue, chikungunya e zika, principalmente quem apresentava uma febre indiferenciada durante a viagem ou em até 14 dias após o retorno. E eles falam também da sorologia e PCR contra leptospira, riquetes, hemoculturas, testes de HIV e outros testes microbiológicos seriam de acordo com a suspeita do médico. E eles botam também, eles classificam essa febre importada complicada, que seria pelo menos uma das seguintes condições, né? Mais de 7 dias de febre após a consulta inicial, rebaixamento do nível de consciência ou convulsões, pressão sistólica menor ou igual a 100 e alguns critérios laboratoriais. E aí os resultados, né? Falando sobre a população do estudo e características basais. Foram avaliados 765 pacientes, a maioria do sexo masculino, com idade mediana de 36 anos, tendo 27,6% condições médicas prévias, né? A maioria sendo risco cardiovascular, mas também eu achei interessante que 5,1% tinha alguma imunossupressão e a maioria era turista, né? Como apresenta na tabela. E aí outras características, a maioria foi para a África, né? 43%. A maioria visitou tanto a área urbana quanto rural, 68% dos viajantes. E alguns fatores de risco, a maioria tinha feito uma longa viagem de retorno, né? A partir de 8 horas de viagem no mesmo veículo, e água não engarrafada, né? Tinha aí 48% de que eles não bebiam água engarrafada. E sobre a vacinação, a maioria tinha vacinado contra a febre amarela e febre tifoide, e 39,8% tinham feito a consulta pré-viagem. Isso é um dado de fora, né? Se eu for olhar no Brasil, esse dado praticamente vai ser Dado europeu. 0,1% de quem fez a consulta pré-viagem. Pode ir lá. Em relação às etiologias, né? No início do estudo foram vistos 29,7% pacientes com sintomas focais e 70% com a febre indiferenciada aguda. E no final, depois dos diagnósticos, 40% teve uma fonte clara de infecção, 54% mantiveram uma febre indiferenciada aguda e 5% com infecções mistas. E 15 pacientes tiveram diagnóstico com doença não infecciosa, né, sendo autoimune, reumatológica, neoplasia, eles botaram outros lá. E eles botam também a distribuição geográfica e temporal, né? Eles botaram um pico de febre, sendo de agosto, setembro, que eles falaram que reflete o movimento de viagem internacional, que eu imagino que seja a época, né, de verão lá no hemisfério norte. E eles botam infecção respiratória sem distribuição sazonal, mas assim, eu achei que tem um leve pico ali mesmo também na época de verão, mas eles botam que não tem essa sazonalidade toda. E aí a outra tabela mostra em relação à malária, arbovírus e bactéria, né?
sendo arbovírus também com 2 picozinhos. Aí aqui mostrando os principais grupos de doença dessas febres indiferenciadas agudas. Eles botam a África, né, basicamente com metade de malária ou a febre indiferenciada aguda, que é o de azul. As Américas têm arbovírus com quase a metade dos diagnósticos e também chegando à metade quase com essas febres indiferenciadas. E na Europa, a maioria foi sobre febre indiferenciada com posterior diagnóstico de bacteriano. E eles botam os principais preditores das principais causas de febre, né? Malária, arbovírus e a bacteriana. Eles botam que é do sexo masculino, a maioria foi para a África, não tinha feito antiprofilaxia para malária. Em relação a arbovírus, a maioria do Sudeste Asiático. De bactéria, a maioria para área rural, teve contato com animal e teve contato com água. E aí, em acompanhamento e resultado, eles botam que 8,2% dos pacientes foram perdidos, mas não teve morte nesse período. E que a febre teve duração ali de 3 a 5 dias, e após 28 dias, 1,1% ainda apresentava febre, todos pertencendo ao grupo das febres indiferenciadas, e aí tiveram melioidose, histoplasmose, tumor neuroendócrino e algumas outras. 3 ainda não foram, né, acabaram não sendo diagnosticados. E aí para vocês verem o quanto é difícil fazer diagnóstico do viajante que retorna doente, né? Porque a gama de infecções é imensa, e além disso, tem algumas pessoas em que a febre pós-viagem vai ser só uma relação temporal, né? Você viu parte desses casos foram doenças, né, neoplasia, autoimune. Então, o diagnóstico de viajante que retorna doente tem que ter muito cuidado, mas vocês viram que se você pensar em malária, em arbovirose, você vai acertar na maioria das vezes, né? A gente não tem muita possibilidade diagnóstica, mas a gente nunca pode deixar de pensar em malária e em arbovirose. Então, as primeiras doenças que a gente sempre tem que pensar em fazer diagnóstico no viajante que retorna doente é arbovirose e malária, não tem jeito. Aí depois, se vier negativo, aí você vai pensando nas outras coisas. Mas são muitas possibilidades e também a gente tem sempre que olhar o tipo de viagem que o indivíduo fez, né? A gente tem que pensar em leptospirose, a gente tem que pensar em esquistossomose, mas dependendo do tipo de viagem que a pessoa fez, se teve exposição a coleções de água fresca, né? Então, a gente tem que ficar com isso na cabeça sempre, é um diagnóstico difícil, tem que ser acompanhado, né, por mais tempo, porque não é fácil fazer o diagnóstico. Parte desses viajantes, né, vai precisar de exames bastante específicos e complexos para conseguir fazer diagnóstico. E aí, uma breve discussão que eles botam, né, é que mais de 40% foram diagnosticados com malária ou dengue, e que foi relevante em áreas de risco desses patógenos, principalmente para aprimorar a estratégia de controle. E um terço dos pacientes com febre indiferenciada aguda não teve diagnóstico com os métodos padrões. E a conclusão, eles falam da implementação de testes diagnósticos rápidos, né, para malária e dengue, justamente para ter um diagnóstico acelerado desses viajantes. E para considerar antibiótico empírico, principalmente se descartado malária e arbovírus. E também para tentar buscar novas ferramentas de diagnóstico, principalmente sequenciamento genômico, a fim de identificar os patógenos que atualmente permanecem sem diagnóstico, né, que é um terço dos pacientes. Realmente o diagnóstico é bem difícil em alguns casos. O terceiro artigo sobre o risco de morte, né, por lesão em viajantes, eles começam falando que tem um crescimento do turismo, né, 1,4 bilhão de visitas em 2019, principalmente para a Europa, né, 51%, seguido de Ásia e Pacífico. Eles falam sobre os riscos associados a viagens internacionais, sendo principalmente exposição a doenças infecciosas, né, de novo, malária e dengue, e ambientes e atividades desconhecidas, né? Então, eles citam muito acidentes de trânsito, afogamento, crimes violentos, ataque a turistas. Eles botam que a mortalidade em viajantes é em torno de 2% em relação à doença infecciosa, mas que a doenças cardiovasculares é a principal causa de morte, mas em geral por condição de saúde pré-existente, né, dos viajantes. Que as lesões constituem quase 20% de quase todas as mortes e que é a principal causa de morte evitável nos viajantes e que os homens acabam tendo maior risco, né, se eles acabam se expondo um pouco mais.
Mas é um desafio determinar a causa da morte, né? Os relatórios de óbito no exterior normalmente são imprecisos e acaba gerando uma mortalidade proporcional e não um risco real. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar na consulta do viajante, é que as maiores causas de morte entre os viajantes não são infecciosas, né? Então, principalmente acidente automobilístico, afogamento, são os que mais acontecem durante a viagem. Então, a gente sempre vai falar muito de doença infecciosa, mas a gente não pode perder de mente de que não é a principal causa, né? Aí os métodos foi uma revisão sistemática, justamente para avaliar o risco relativo de mortalidade por lesões, estruturada em torno das condições metodológicas. Né? Foi uma busca no PubMed, no Scopus e no Embase, com estudos publicados desde 1990. E aí eles fizeram uma avaliação do risco relativo, né? Fizeram um grupo de comparação nacional como parte dos critérios de inclusão, e eles excluíram suicídios de destino e trabalhadores migrantes. Então, eu ia explicar, porque eu também não sabia. Suicídio de destino é quando você viaja para se suicidar. Né? Você escolhe um país para, enfim, viajar e falecer. Você escolhe. É complicado. E eles também fizeram avaliação de riscos específicos com base no tipo de lesão, né? Que os principais foram acidentes de trânsito, afogamento e homicídio, com base na região de destino da OMS em corte etária. E os resultados, assim, mesmo eu até achei impressionante isso, mas eles, mesmo desde 1990, só 10 foram elegíveis, Para vocês sendo verem 5 como é que é difícil fazer. sendo 5 nos Estados Unidos, assim. Então, não tem estudo sobre isso na Ásia, no Oriente Médio, na África ou na América Central e do Sul. Né? Então, tem uma heterogeneidade de dados, né? O que dificulta a gente ter conclusões simples, conclusões diretas. Eles fizeram a comparação com população de origem e eles viram que a morte por lesão tem um risco significativo maior para viajantes do que para a população residente. O risco de mortalidade geral por lesão variou de 1,04 a 16,7 vezes maior em viajantes, a depender do país, da origem e destino, e que algumas faixas etárias, né, eles deram um exemplo de 35 a 44 anos, o risco de morte por lesão pode ser até 3 vezes maior para os viajantes americanos. Jovens, né? Jovens fazem besteiras. Ô, André, para mim, 44 anos é uma criança. Para mim, 44 anos é uma criança. 35 eu não vou nem ensinar. Para mim, 35 é recém-nascido. Entendeu? Eu acho super jovem. Criança faz prova. Adolescente até 24 anos. Aí, ó, é verdade. Então. Vocês têm a residente adolescente, sabe? Tem. Aí eles botam como principais causas de morte por lesão, né? Em primeiro lugar, os acidentes de trânsito. Eles falam que o risco é bem maior para viajante, né? Variando de 1 a 9% a taxa de população de referência, que em geral é da população residente. Fatores de risco, dirigir no lado oposto da estrada, condições precárias. Cara, isso não é engraçado, gente. Viajante é isso. Viajante não tem nenhum bom senso. Viajante faz besteira. Tem a velha regra, o que eu fiz em Vegas, fica em Vegas. Então o indivíduo acha que quando ele viaja, de que ele não está sob os riscos, de que ele pode fazer o que ele quiser, de que ele não precisa respeitar as leis dos países de destino. É assim, não tem jeito. Todos os estudos mostram isso. Não tem jeito. Você precisa falar isso na consulta, por mais óbvio que pareça. Para o viajante, não é óbvio. Isso é uma coisa realmente impressionante. O ideal é conhecer também o país que você vai para ver o lado da estrada. Não adianta, a pessoa vai conhecer, mas aí ela acha que pode, que fica legal, que ela está ali no momento super em conexão com o ambiente, com o sol, e aí não adianta. A falta de uso de cinto de segurança e álcool, né? Eles botam que as taxas de fatalidade são mais altas no Mediterrâneo Oriental, África e Sudeste Asiático. O afogamento está quase junto com o homicídio, e aí eles botam que o risco é elevado, variando de 2,2 a 15 vezes a taxa de população de referência, e que em destinos com praia populares, né, eles citam Fiji, Bahamas,
O afogamento pode ser até a principal causa de morte. Como fatores de risco, o uso de álcool e condições de saúde pré-existentes, né? Então, assim, idosos, crianças pequenas acabam tendo risco maior de afogamento. E aí, o homicídio. Ele não é uniforme, o risco para todos os viajantes, vai variar por região. A taxa varia de 0,6 a 0,2, e que alguns países, né, eles citam Filipinas, Colômbia e República Dominicana, vão apresentar taxas de homicídio maior do que os acidentes de trânsito. Em relação à morbidade, eles têm uma escassez de dados, mas alguns estudos limitados indicam taxas elevadas, né? Principalmente em relação à lesão traumática, que é uma das principais razões para as visitas no pronto-socorro. Eles falam que essas visitas acabam sendo mais por turistas acima de 60 anos, né? Que vão buscar mais atendimento. E a conclusão é que a morte por lesão não intencional, né? Acidente de trânsito, afogamento, homicídio, acaba sendo um grande risco. É o maior risco de morte atribuível à viagem e a maior causa de morte evitável nesses viajantes. Mas a gente tem uma escassez de dados para quantificar os riscos de fato, né, em todos os grupos demográficos, geografia e tempo, e que é necessário desenvolver sistemas robustos que tenham uma geografia diversa, integrados em tempo real para tentar coletar e reportar os dados sobre os riscos, para tentar informar e avaliar melhor as estratégias de prevenção. Então, mas isso é importante para a gente lembrar que a gente tem que tocar nesses tópicos na consulta de pré-viagem. A gente fica muito preocupado com doença infecciosa e a gente fica falando muito das medidas de prevenção para doenças infecciosas, mas esses são tópicos que a gente precisa falar, precisa conversar com o viajante, ele precisa entender que o maior risco é isso, e dependendo da situação e para onde você vai, você precisa conversar. Vocês há pouco tempo devem ter visto lá o caso do casal, da esposa que foi estuprada na Índia, então estavam viajando sozinhos, acampando, então a gente precisa falar isso. A Índia é o país com o maior índice de violência contra a mulher, então a gente precisa conversar com os viajantes, seguir o da África do Sul. Então sempre que eu vou atender, que estão mulheres viajando sozinhas, a gente precisa conversar sobre isso, falar, porque senão o viajante realmente acaba não tendo esse tipo de cuidado e é o que tem mais impacto sobre a saúde dele, né? O quarto artigo vai trazer infecções associadas à viagem de aventura, e particularmente foi o artigo que eu mais gostei, que traz algumas coisas que eu não tinha ideia, que eu nunca raciocinei. Eu nunca tinha raciocinado em viagem. Eles... Me expondo aqui à toa. Ainda bem que eu não estou escutando. Fica tranquila, Thelma. Eles falam que esportes de aventura, esportes radicais têm crescido nas últimas décadas. Em 2012, 42% dos viajantes relataram uma atividade de aventura como principal atividade na viagem. E em 2013, teve um estudo do mercado de turismo e aventura pela Universidade de George Washington, que teve um crescimento anual de 65% em viagens de aventura, de 2009 a 2012. Eles botam que viagem de aventura é subjetivo, mas que esse Adventure Travel Trade Association botou 2 a 3, pelo menos, opções, né? Que seria atividade física, conexão com a natureza ou uma experiência cultural imersiva. Eles botam só para vocês terem uma ideia, tem um livro, existe um livro, um compêndio, tipo o nosso Mandel da infectologia, existe um livro só de medicina selvagem, de pessoas que vão fazer viagem com atenção em situações radicais. Então tem um livro gigante só falando de coisas que acontecem durante esse tipo de viagem. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante e cada vez vai ficar mais importante, porque todo mundo quer viajar, quer mergulhar, quer fazer esqui, quer fazer kitesurfing, cada vez mais comum. E aí eles botam, né, que fraturas, traumatismos cranianos, lesões oculares e lacerações são os problemas mais comuns associados e que a educação sobre prevenção deve ser abordada nessas consultas pré-viagem. Tem o objetivo de explorar o risco de infecção em viagens de aventura, né? Eles excluíram atividades com risco já bem definido. E aí, de método, em 2016, eles fizeram uma busca no PubMed, Medline e Scopus, com os artigos que tratavam de infecções relacionadas à atividade específica. Eles excluíram os artigos que tratavam as lesões e infecções subsequentes, ou que não estavam em inglês ou traduzidos para o inglês. E no final foram 116 artigos incluídos. E aí eles começam a
destrinchar os esportes, né? Então, o primeiro esporte foi esportes em águas bravas, eles botam como exemplo rafting, caiaque e canoagem. A principal preocupação vai ser a lesão traumática e afogamento, mas eles botam risco infeccioso significativos, principalmente em relação à água, né, que pode ser engolida ou inalada após a aerosolização. Eles falam da leptospirose, né? Então, principalmente adultos que viajam para as áreas endêmicas, para a gente considerar a doxiciclina profilática para aqueles que vão participar desse tipo de esporte, principalmente se tiver em estação chuvosa ou período de enchente. Eles E aí, citam também. se a gente estiver pensando na hora de fazer o diagnóstico, a gente tem que sempre lembrar que geralmente são aquelas variantes da leptospira que não são os icteremorrágicos, né? Então é importante que a gente fique atento para um diagnóstico de febre no retorno, porque definitivamente tem várias séries de casos falando de leptospira em viajante, principalmente para as variantes não icteremorrágicas. E aí eles falam também da estossomose, né, que os viajantes devem ser avisados sobre o risco de água em águas endêmicas, que devem evitar dar propositalmente água doce e que se tiver uma submersão acidental, tem que fazer secagem rápida com toalha ou fricção com álcool. Né, e que se voltar sintomático no retorno da viagem, pode fazer teste e tratamentos contra a estossomose. E aí a gente tem que lembrar que, dependendo de onde a pessoa vai ficar exposta, quando a gente fala de Schistosomose, a gente tem que lembrar que não é só Schistosomose Manzoni, a gente tem que lembrar que tem a hematóbium também, que o diagnóstico vai ser na urina, né? Então, se a gente não estiver atento a isso, a gente até pensa em Schistosomose e vai tentar fazer diagnóstico no local errado. Para Manzoni, a gente vai usar fezes, mas por hematóbio, que é muito frequente no continente africano, a gente tem que fazer o diagnóstico em urina, né? E a gente tem que solicitar o método adequado de coloração para poder fazer diagnóstico. Se você não pedir, tanto para fezes quanto para urina, os indivíduos não vão fazer a coloração adequada, né? Lembrando que o diagnóstico, a coloração adequada é o Catocates. Ainda dos riscos infecciosos, eles falam das doenças gastrointestinais, principalmente por giardia, e aí eles fazem de orientação levar sabão para lavar as mãos e garantir filtragem adequada da água. E infecção O fúngica. problema é que nesses esportes que tem de águas, né, de revoltas, assim, porque você pode fazer inalação sem você pretender, né? E, então, às vezes você pode adquirir a doença por conta disso. É difícil você controlar não ingerir água num lugar que você está fazendo um rafting, por exemplo. E eles falam também do risco de infecção fúngica, principalmente nas regiões com micose endêmica, né? Eles falam de blastomicose e histoplasmose. E aí eles falam que se tiver nessa região endêmica e eles voltarem apresentando uma doença semelhante à gripe ou pneumonia após prática dos exercícios para avaliar uma doença fúngica, eles falam que a gravidade da doença é de acordo com a carga infecciosa e que a blastomicose leve e a histoplasmose podem ser tratadas com itraconazol via ambulatorial e, se doença grave, com anfotericina. E aí, sobre surf e windsurf, o surf tem um alto risco de lacerações, né, pelos corais, pedras ou a própria prancha. E aí tem um potencial risco de infecção por aeromonas, pleisomonas e erisipelatrix. Nem sei se é assim que fala. E aí que o tratamento seria com cefalosporina de terceira geração ou quinolona, que também tem um risco de Mycobacterium marinum por feridas expostas à água que não vão cicatrizar, principalmente se for nas extremidades, e que o ideal é educar sobre a necessidade de limpeza imediata após a lesão, e que, se sinais de infecção, procurar algum médico. E o windsurf, ele fala que tem um risco semelhante de infecções superficiais e de doenças gastrointestinais. E eles citam a hepatite A, que os surfistas possuem um alto risco, até 3 vezes mais chance do que o windsurf, e aqueles que praticam, né, o ideal é pesquisar as áreas onde vão surfar para garantir que não tem alerta sobre hepatite, e a gente tem que oferecer a vacina a todos os surfistas e considerar para alguns outros esportes aquáticos. Sobre mergulho e snorkel, né? As infecções associadas à exposição da água incluem os patógenos aquáticos que eu acabei de citar, a possibilidade de infecções relacionadas com água poluída e infecção cutânea são comuns, principalmente pensar em Staphylococcus aureus ou herpes labialis. E a maré vermelha, que é uma proliferação de algas, eles falam que aumenta a produção de toxinas e aumenta a carga bacteriana na água do oceano. E aí que podem ter doenças respiratórias, gastrointestinais ou neurológicas, para evitar essas áreas e verificar as condições locais de cada maré.
E a histossomose também foi descrita após a exposição de águas endêmicas. Aí, com relação ao mergulho, a gente só tem que ficar atento, porque hoje em dia cada vez é mais comum das pessoas fazerem mergulho com bala de oxigênio, e aí, dependendo do tipo de mergulho que a pessoa faz e do tempo do mergulho que a pessoa faz, você tem que lembrar da pessoa que ela não pode fazer voo logo após o mergulho. E dependendo do tempo e da quantidade de mergulho que você faz, mais o voo de volta tem que ficar o mais distante possível dessa exposição. Então, a gente tem que lembrar disso sempre, de conversar com o viajante para que pretende fazer esse tipo de esporte durante a viagem, para que ele não tenha risco de barotrauma. Então, se ele faz o mergulho com bala de oxigênio, dependendo do tempo e da quantidade de dias que ele faz de mergulho, a viagem de retorno, a viagem aérea, né, tem que ficar afastado desse último mergulho por conta do risco de barotrauma, tá? Em relação à exploração de cavernas, a doença mais comum é a histoplasmose, né? Em pacientes imunossuprimidos tem o maior risco de infecção fúngica invasiva. Eles até citam um caso de um menino de 15 anos que tinha lúpus com imunossupressão crônica e adquiriu meningite criptocócica após explorar uma caverna aqui em São Paulo, no Brasil. E eles falam também do recente surto de ebola na África Ocidental, que aumentou a conscientização sobre as infecções virais associadas a cavernas, né? Que eles suspeitam que morcegos sejam portadores de hantavírus, lissavírus, coronavírus, enipavírus e alguns outros vírus. E aí Visitar tem uma... caverna é uma desgraça, né? Realmente a pessoa tem que ser muito corajosa. A doença a Marburg ali que você citou, na realidade, classicamente, a doença é descoberta em viajantes que visitaram uma caverna em Uganda e voltaram para a Alemanha. E aí eles adoeceram na Alemanha, e aí, na época, tentando fazer o diagnóstico dele, as pessoas que manusearam as amostras ficaram doentes de Marburg e foram a óbito. Então, esse nome Marburg é um nome alemão da cidade aonde eles voltaram, mas na realidade eles adquiriram Marburg em Uganda, tá? Então é uma doença classicamente descrita com exploração de caverna. Eles falam também do alto risco de exposição à raiva por mordida e arranhão de morcego, que a vacina deve ser oferecida a todos os espeleólogos, que são quem explora a caverna profissionalmente. E tem também um risco de leptospirose, principalmente em águas estagnadas, com pH alto, né? Que são mais passíveis de possuir espiroquitas, para considerar a doxiciclina profilática. Escalada e montanhismo, os riscos mais comuns, né? Queda, desidratação, avalanche ou doença relacionada à altitude, com edema cerebral ou pulmonar em altitude. Mas também pode ter risco de diarreia grave, coqueluche, já foram descritos, que até podem se espalhar rapidamente nos espaços mais confinados durante a escalada. Que a vacinação contra tétano, difteria e coqueluche deve ser oferecida sem necessidade de reforço e que é importante a higiene das mãos e o descarte adequado dos resíduos, que é quase impossível em escalada e montanhismo. Aí, só para a gente lembrar de doenças de altitude, então tem que lembrar que existe profilaxia, uma profilaxia disponível para diminuir a incidência de doenças de altitude. É um turismo cada vez mais comum, é um turismo que é uma doença que acomete muito frequentemente o viajante, que pode realmente estragar a viagem dele. Então é importante que a gente fale da doença de altitude, é importante que a gente ofereça a quimioprofilaxia. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas viajam para o Everest e o acampamento base do Everest está a 5.400 metros. E aí, recentemente, teve uma colega nossa infectologista que foi para o Everest e passou mal, teve que ser transferida de helicóptero. E aí, eu conversando com ela depois, eu nunca fui lá no Everest para entender como é que funcionava, e ela estava me dizendo que tinha fila de helicóptero para transferência. Então, se você estava passando mal e necessitou de uma transferência, você tem que esperar a sua vez. Tamanho são as pessoas que ficam doentes por conta da altitude e necessitam de transferência. Você vê como é que isso é louco. Então, doença relacionada à altitude está cada vez... As pessoas acabam indo para lugares cada vez mais altos. É importante que a gente fale que existe uma profilaxia que a gente pode fazer na consulta. E aí eles botam caminhadas, trekking, corrida de aventura, os riscos associados também, a maioria desidratação, hipertermia, hipotermia, trauma e exposição excessiva à radiação. Mas também tem potencial de exposição a fezes de gados, aves e suínos, podendo até levar a uma enterite por Campylobacter. E o risco de febre tifoide, né? Então, para a gente aconselhar, evitar engolir água durante as corridas,
e discutir o potencial de doenças diarreicas agudas e outras infecções transmitidas via fecal oral. E se diarreia, ter uma alta suspeita e um baixo limiar para testar e tratar a Campylobacter ou outros patógenos fecais orais conhecidos. Eles ainda trazem o risco de dengue, chikungunya, zika e malária, né, para a gente suspeitar em praticantes de trekking que retornam de países endêmicos com febre, e considerar o país onde a infecção foi adquirida e as espécies de malária envolvidas no país. Tem também risco de doenças transmitidas por carrapatos, principalmente se o período prolongado ao ar livre, né? Muitas vezes o paciente fica sozinho, tem instalação limitada, e o risco de tularemia, né? Já que tem um alto risco de laceração e exposição ao solo, então o ideal é estar com a vacina contra o tétano em dia. A gente não pode esquecer de no oeste, na Europa Oriental, principalmente no verão, tem alto risco de doença transmitida por carrapato. Tem uma vacina hoje disponível para encefalite por carrapato, já tem disponível nos Estados Unidos e na Europa, e dependendo do que a pessoa vai ali para a Europa Oriental, vale a pena você prescrever uma vacina. É uma doença, é uma encefalite grave, então já tem vacina disponível. É importante que a gente comunique ao viajante se ele vai fazer esse tipo de exposição, principalmente nos meses mais secos do ano. Sobre o esqui na neve, né? Os riscos principais, trauma e acidente, mas eles botam um possível risco de reativação da herpes labial por uma maior exposição à radiação UV em grandes altitudes. Eles botam que o protetor solar não parece diminuir esse risco da reação e que o aciclovir profilático pode prevenir essa reativação. Em relação A gente não pode esquecer também de ceratite de córnea por conta da luz, né? Porque a neve é muito branquinha, reflete muita luz. Então, o paciente tem que estar de óculos escuros, porque tem vários relatos de úlcera de córnea por conta da exposição à luz, né, em ambientes com neve, né? Em relação ao ciclismo na montanha e motociclismo, tem risco de infecção a partir de lesões traumáticas, né? Sempre pensar em estáfilos e estréptos. E organismos baseados no solo, bactéria e fungo também acaba sendo uma preocupação após os acidentes de bicicleta. E que também doenças gastrointestinais em ciclistas de longa distância são possíveis devido ao acesso escasso da água limpa e saneamento básico. E aí eles concluem que os viajantes de aventura, né, têm risco de infecção comum relacionada à viagem, né, principalmente também malária, diarreia do viajante, doença arboviral, que cada esporte individual ali vai ter um certo risco específico, e que as consultas pré-viagem justamente servem para educar sobre o risco infeccioso envolvido, medicações profiláticas, vacinas adequadas e o próprio risco de doenças não infecciosas também. E eles trazem essa tabela com recomendações de profilaxia, né, de cada infecção, de cada atividade e as considerações. Só um resumo de quase tudo que eu falei. O quinto artigo vai trazer sobre as atualizações de diarreia do viajante, que eles trazem que a diarreia do viajante é uma das principais síndromes clínicas em viajantes, que tem vários impactos tanto para o viajante quanto para os destinos. Eles citam perda de tempo, produtividade, despesa médica e até os gastos poderiam ser evitados. E que o objetivo é sintetizar as novas evidências, tanto na epidemiologia, diagnóstico, tratamento e as consequências a longo prazo dessa diarreia do viajante. Como método, eles fazem uma busca no PubMed de artigos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020, e eles trazem como critérios, né, relevância para a epidemia, descoberta e prática clínica específica. Os resultados foram organizados por epidemia, etiologia, diagnóstico, manejo e consequência a longo prazo. De epidemiologia, né? Eles botam que a incidência e os fatores de risco vão variar conforme o grupo e destino, que a incidência é decrescente da diarreia do viajante em alguns países, tanto pelo saneamento básico melhorado, condição de higiene, mas que alguns relatórios adicionais ainda falam que essas tendências não vão se aplicar a todas as populações ou ambientes. Sobre a etiologia, né? Também tem tendência e variação geográfica nesses patógenos, mas tem ainda um predomínio bacteriano, principalmente pela E. coli enterotoxigênica global, que é a ETEC, que é um dos mais comuns, principalmente na América Latina e em alguns países africanos. Mas eles citam outros, né? A EAEC, EPEC, o norovírus, Shigella, Campylobacter. Mas em relação à EAEC e à EPEC, eles falam, tem alguns estudos recentes que mostram que eles tiveram uma alta prevalência desse diagnóstico em pacientes assintomáticos, então que eles viram que tinha uma baixa significância patogênica, né? Uma possível baixa significância patogênica. É só um adendo que a gente deve pensar sempre em norovírus quando a gente fala de cruzeiro.
Então, quando a gente fala de surto diarreico em cruzeiro, a causa principal ganhando de braçada é o norovírus, tá? Em relação à epidemia da resistência antimicrobiana, eles falam que tem que ser feito esse rastreio em patógenos causadores de doença de diarreia do viajante, justamente para monitorar as ameaças globais de doenças infecciosas. Eles até citam um estudo no Nepal, que eles têm uma resistência de quinolona de 97% em relação a Campylobacter e 78% de Shigella. Né? Eles até falam que tinha que avaliar o risco de falha do tratamento, incompatibilidade fármaco-bactéria, mas que eles em geral, fazer um monitoramento contínuo. Em relação ao diagnóstico, eles falam que o PCR é mais sensível do que os métodos de cultura tradicionais, né, que eles fazem a detecção de múltiplos patógenos de uma só vez, e que até altera a compreensão da epidemia, porque eles viram que os patógenos virais também contribuem para a doença, né, que antes era basicamente de predomínio bacteriano. Tem uma alta sensibilidade, mas ele fala que também isso acaba levantando uma questão, porque você acaba detectando mais em pacientes assintomáticos, né, até 44%. E que a utilidade clínica ainda é discutível, porque em relação à mudança de tratamento foi só 5,2%. Eles botam que o PCR em pronto-socorro e em hospital acabou reduzindo a internação e o tempo de tratamento inicial com um antibiótico. E que as diretrizes atuais acabam botando diagnóstico microbiológico só para os sintomáticos crônicos ou graves. Em relação ao tratamento, as medidas gerais de hidratação, terapia com loperamida ou bismuto, para diarreia do viajante moderada a grave, eles falam para considerar antibiótico, né, considerando risco-benefício, eles citam a rifamicina e rifaximina, que eles têm um potencial menor de causar danos ao microbioma, justamente por eles não serem absorvíveis, em relação à ciprofloxacina. Eles falam das novas terapias não antibióticas, que são os fagos, eles falam desse fago PDX, que mostrou ser promissor contra a EAEC, e as bacteriocinas, aí eles citam essa G25, que é um tratamento que foi eficaz contra a ETEC em camundongos, que ainda está em estudo. E a profilaxia seria considerar em pessoas com risco de diarreia do viajante grave e algumas complicações graves subsequentes, e que a escolha seria rifaximina. E mais uma vez, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer, né? Em relação às consequências de longo prazo, né? Eles citam esses 4, mas eles falam em relação a todos que precisa sempre de mais estudo, que ainda não tem nada muito específico certo. Né? Eles falam de alterações no microbioma intestinal, que eles têm a diarreia tende a diminuir a diversidade do microbioma, aumento dos filos de probactéria e bacteroidetes e a redução do filo firmicurtis, e aqueles que não usaram antibióticos tendem a retornar ao microbioma em até um mês. Eles falam de artrite reativa e sintomas músculo-esqueléticos, que é a aquisição da E. coli diarreogênica tem o risco de desenvolver esses sintomas, independente da gravidade, mas que os sintomas costumam ser leves e que podem aparecer semanas após a diarreia. Os distúrbios gastrointestinais crônicos pós-infecciosos, eles falam que a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa pode aparecer e outras queixas abdominais persistentes, mas que fatores psicológicos pré-existentes, gravidade dos sintomas, podem estar associados também a essas queixas abdominais. E a resistência dos antibióticos, eles falam que viajar, principalmente para a África, Ásia e América do Norte, acaba aumentando o risco de adquirir as bactérias resistentes. E o último artigo fala sobre o estudo aqui no Brasil e a possível implicação na Copa e nas Olimpíadas, né? Eles começam falando que os eventos de massa no Brasil, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, vão aumentar o fluxo de viajantes e potencial risco de disseminação de doenças, né? Eles falam que o Brasil fez progresso nas últimas 3 décadas, tanto com o fornecimento de água potável, saneamento básico, acesso ao cuidado de saúde, eles até citam vacinação e o tratamento do HIV, mas que os participantes desses eventos podem ter riscos de problemas de saúde infecciosos, não transmissíveis, ou de exacerbação de doença crônica. E aí eles falam de uma queda de número de mortes por doenças infecciosas desde 1990, né? Eles citam que ainda a malária e febre amarela permanecem endêmicas em algumas partes do país. A dengue ainda causa surto urbano massivo, o HIV/AIDS ainda está disseminado e a leishmaniose e a esquistossomose estão presentes em algumas áreas focais. Eles trazem até essa figura, deixa eu ver se eu consigo, que eles botam
os lugares que vão ter a Copa, os lugares que vão ter a Olimpíada. As áreas endêmicas de malária são esses tracinhos, e aonde a vacina de febre amarela é recomendada é o amarelo. Esse mapa já está antigo, né? Você sabe que a recomendação tá. hoje já Isso foi antes da Copa, né? é. Isso foi antes da Copa. É. Foi antes da Copa. Então, foi antes de 2014. Eu não sei se foi 2012. Eles, como método, eles fazem uma análise de dados da rede de vigilância GeoSentinel sobre doenças em viajantes que retornaram do Brasil, né, justamente para informar sobre os riscos específicos, orientar a preparação pré-viagem e ajudar a direcionar a avaliação pós-viagem. Né? Então, como fonte de dados foi a rede de vigilância, o período de 1997 a 2013, então imagino que o artigo seja 2013, não recordo agora. Eles incluíram viajantes doentes com o Brasil como único destino nesse período, e fizeram ainda uma análise especial de perfil de doenças nos meses da Copa e das Olimpíadas, seria de junho a setembro, e os casos de dengue por mês entre 2008 e 2012. E aí, como resultados, né, eles tiveram 1.586 viajantes doentes, a maioria do sexo masculino, com idade mediana de 33 anos. O principal motivo da viagem foi turismo, 50% buscou aconselhamento pré-viagem e 7% ficou hospitalizado. Só fazer um adendo aí que o GeoSentinel, onde eles usam, isso é um órgão da ISTM em parceria com o CDC, e eles têm em torno de 71 clínicas ao redor do mundo, em 30 países diferentes do mundo. Então, essas clínicas que atendem viajantes que ficam doentes, notificam para esse sistema que chama GeoSentinel, e eles conseguem fazer esses dados todos. Então, eles publicam artigo para caramba, mas é um órgão da ISTM, que é a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, em parceria com o CDC. E aí eles trazem que as principais síndromes foram dermatológicas, né, 40%, sendo a principal larva migrans cutânea. Eles botaram o diagnóstico mais comum, principalmente em junho, julho e setembro, e que também tiveram outras, né, miíase, tungíase e infecções bacterianas de pele. 25% foram síndromes diarreicas, sendo mais de 50% sem agente identificado, né, eles citam ainda giardia, Campylobacter, Shigella, e 19% foram síndromes febris, né, sendo febre não especificada 37% desses 19%, dengue 31% e malária 8% dessas febris. E eles trazem a sazonalidade em relação ao caso de dengue, né? Foram dengue presente o ano todo, com um pico de fevereiro a junho. Aí o de vermelho são os casos de dengue em relação ao Ministério da Saúde, total, 2008 a 2012, e a barrinha cinza é dessa rede de GeoSentinel, que acaba sendo um pouco mais, como é que eu posso dizer, subnotificada, né, por serem em clínicas especializadas. No Brasil não tem nenhuma clínica que participe do GeoSentinel também. Em relação aos principais diagnósticos dos meses mais frios, foi a larva migrans cutânea e a diarreia inespecífica, né, seguida de dengue, giardíase e tungíase. Eles até botam aqui a tabela de junho, julho, agosto e setembro, que são os meses que seriam a Copa e a Olimpíada. E eles falam sobre a gravidade e internações, né, que 20% da dengue foi hospitalizada, 64% de malária, não teve nenhum óbito registrado, e eles citam algumas outras doenças, né? Parasitárias, fúngicas, bacterianas e leishmaniose visceral. E aí eles trazem... E aí isso eu achei engraçado, eles trazem alguns exemplos dermatológicos, né, dos principais causas, mas nenhuma dessas fotos foi em viajantes do Brasil. Ele botou assim, viajantes retornando da Jamaica, de Belize, do Peru, mas enfim, eles citam a larva migrans, né, o tratamento seria com albendazol ou ivermectina via oral, e a prevenção é evitar contato da pele com solo e areia, para a larva migrans cutânea. Para miíase seria o tratamento de sufocação e remoção da larva, e a prevenção com repelente e uso de roupa que cobre o corpo. E para tungíase, a remoção da pulga e a prevenção com caçado fechado e evitar contato da pele com o solo.
e as outras considerações que eles fazem, né? Eles falam dessa alta frequência de síndrome diarreica também, além das síndromes dermatológicas, que a gente tem que ter precaução com alimentos e águas e que os médicos podem prescrever agentes antidiarreicos sintomáticos e antibióticos para um autotratamento presuntivo, né? Eles falam aí a loperamida com a quinolona ou a azitromicina. A dengue foi a causa mais frequente de doença febril sistêmica, mas que a principal profilaxia é repelente na pele exposta. E que a malária persiste na região amazônica brasileira e que, se os pacientes forem na região amazônica, podem receber a quimioprofilaxia. A febre amarela não teve registro nesses estudos, mas que a vacinação é recomendada para as cidades que sediariam a Copa, né? Que eles botaram como exemplo Belo Horizonte, Distrito Federal, Manaus. Eles falaram que não teve infecção como sarampo, rubéola, cachumba ou coqueluche, e eles até atribuem isso a uma possível alta cobertura vacinal do Brasil ou alta cobertura em viagens ao Brasil. E aí eles deixam no final do artigo essas recomendações para quem planeja viajar para o Brasil, né? Então, a princípio, ter as vacinas de rotina, em particular, hepatite A, influenza e sarampo, cachumba e rubéola, né? Alguns avisos sobre risco específico, né? Então, a prevenção da dengue, a prevenção da diarreia do viajante e de doenças dermatológicas. E eles falam para revisar as necessidades básicas de acordo com cada cidade que você for do Brasil, né? Então, em relação à quimioprofilaxia da malária e a vacina da febre amarela. E é isso. Só uma coisa importante falar com relação a grandes eventos, apesar de esses grandes eventos esportivos serem uma preocupação ao redor do mundo inteiro, não tem até hoje nenhum grande surto de doença associada a esses grandes eventos. Para vocês terem uma ideia, a Olimpíada, a que foi melhor monitorada foi a Olimpíada de Londres. Eles tiveram 14 sistemas de vigilância ativos durante a Olimpíada e eles não tiveram nada grande preocupação. Na realidade, em Londres, teve um surto de varicela no navio. O navio foi adaptado para ter repórteres, então teve um caso de varicela e casos secundários nesse navio, e na realidade, quando a gente fala desses grandes eventos, principalmente Olimpíada, o que eles veem é aumento de ST, e principalmente nas clínicas dos atletas. Então, quando você junta um montão de gente jovem reunida no mesmo espaço, óbvio que eles transam. Então, a gente tem que pensar em ST, principalmente para os atletas. Isso é muito importante também. Outra coisa que a gente sempre fala é: se você é um viajante, é um fator de risco descrito na literatura. Se você é um viajante e você participa de um grupo de ajuda humanitária, isso é fator de risco para IST. Então, se vocês vão atender uma pessoa que é do Médicos Sem Fronteira e vai viajar, você tem que falar de IST para ele, porque ser do Médicos Sem Fronteira é um fator de risco para IST. Parece bizarro, mas é a vida como ela é, tá? É isso. Marcelo, Diga. muito obrigado. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? A Ju quer falar com você. Bom, Marcelo, vou dar um beijo. Tudo bem. Até A Juliana, gente, Brasília tá virando sucursal do Rio, é isso mesmo? Não, mas a Ju... Mas eu tô aqui desde 2018, já faz um tempinho. Gente, meu Deus do céu! A gente traz todo mundo. Ó. Gente, eu falei recentemente que o Marcos Davi foi viajar lá para o Congresso Marcos do IAS. tá aqui, aí ele me manda mensagem: não, Marcelo. Eu falei: Marcos, você pode vir aqui na Fiocruz? Ele: não, Marcelo, eu estou morando em Brasília. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com o Rio de Janeiro? É isso, só falta você, cara. Eu participei do convencimento dele. Tem Fiocruz Brasília, hein? Tem Fiocruz Brasília. Então, exatamente. Ó, você está perdendo seu tempo. Meu amigo, muito obrigado. Gente, Marcelo, obrigado, André. é sempre esse cara super bem-humorado, inspirador. Obrigado por precisar. tudo. É só falar, cara. Grande beijo, grande abraço para vocês aí. Valeu. Até logo.